Bom dia a todos, todas. Vamos dar início agora ao painel sobre definição de mercado relevante na era dos ecossistemas. Temos o prazer aqui uma honra de estar com palestrantes de alto nível aqui. Eu sou a Fabiana Tito, sou sócia-diretora da Tendências Consultoria e diretora de Economia do IBRAC. Sou uma mulher branca, de cabelo castanho, estatura média, estou de blusa azul e casaco bege. Bom, vou falar um pouco, antes de passar para os nossos palestrantes, né, sobre qual foi o propósito da gente formular esse painel, né? Acho que o desafio, quando trata de definição de mercado relevante em ecossistemas, de fato é bastante desafiador, né? Porque como ele tem uma relação de mercados adjacentes, qual que é o limiar onde você de fato define, né, os limites onde produto ou serviço estão ali interrelacionados. Então, acho que tem aí um desafio, de fato, quando a gente compara com mercados tradicionais, né? Então, acho que a ideia aqui hoje é a gente ouvir os nossos palestrantes, né, sobre esses desafios, como que lida, se de fato tem ali condicionantes, aspectos e características distintas do que são feitos hoje quando a gente pensa em uma definição, né? Porque, no fim, a definição do mercado é importante para entender ali o locus onde o tal poder de mercado ele é exercido. Então, acho que a ideia é a gente tratar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre os estudos que estão sendo feitos no ecossistema. Inclusive, a Cris vai trazer um pouco para a gente ali sobre o relatório, né, de plataformas que envolve, inclusive, ecossistemas. A gente vai falar também um pouco assim, sobre como as autoridades, né, tratam isso no dia a dia das investigações. Então, acho que é um pouco essa a ideia de hoje. Vou fazer a apresentação aqui dos nossos palestrantes, para que depois a gente siga com a dinâmica. O painel ele vai ter um início de cada um, vai trazer um pouco a abordagem inicial sobre como é que eles enxergam essa definição de mercado, os desafios no dia a dia ali das análises, e depois a gente tem ali uma rodada com perguntas. Bom, à minha direita é a Cristiane Underdahl, ela é assessora na Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Antes disso, ela trabalhou na Casa Civil, na NPD e também no CAD, né? Teve uma longa passagem pelo CAD, e sempre atuando com regulação e concorrência. Ela é graduada e mestre em Economia. A conselheira Camila, ela é mestra e doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Ela é professora associada do Instituto de Economia da UFRJ. E entre 2008 e 2009, ela foi Visiting Scholar na Washington College of Law. E também trabalhou na Secretaria de Acompanhamento Econômico em 2005 e foi economista-chefe adjunta e economista-chefe do CAD entre 2011 e 2013. O Luiz Romero, ele é da Comissão Europeia, ele é economista-chefe interino desde agosto de 2023. Ele também foi chefe da unidade da equipe da diretoria da DG Competition, tendo ingressado na Comissão Europeia como funcionário desde 2013. Então, ele já tem uma longa passagem ali para trazer a experiência da Comissão Europeia para a gente. Ele também atuou na Competition Commission do Reino Unido e também já foi consultor econômico na iniciativa privada no passado. Ele tem doutorado em Economia na European University Institute, tem mestrado em Economia pela London School of Economics e também ele é graduado em Economia pela Universidade de Barcelona. O Renato, a gente tem o prazer de receber ele aqui diretamente da Califórnia. O Renato, ele é economista sênior do Google, no time de economista-chefe de lá. Ele é graduado em matemática pela USP, mestre em economia e matemática pelo IMPA e tem doutorado em economia na Universidade da Califórnia de Los Angeles. Ele tem a especialização em organização industrial e em temas de leilões. O Renato ele também trabalhou na Cornerstone Research, que é uma consultoria econômica, e ele tem bastante experiência em casos concorrenciais. Bom, vou passar agora para a Cris, que vai nos falar um pouco aí sobre o relatório, né? Ontem a gente teve já uma apresentação do Marcos sobre isso, mas ela vai trazer um pouco as nuances de como é que os ecossistemas estão sendo tratados aí dentro desse relatório do Ministério da Economia. Oi, gente, bom dia. Primeiro agradecer o convite do IBRAC, agradecer a Fabiana pelo convite. É um prazer estar aqui no IBRAC, já tinha alguns anos que eu não vim aqui no IBRAC.
Então, é um prazer estar aqui de novo, é um prazer estar falando numa mesa só de economistas. Isso é ótimo também. O que eu vou trazer aqui hoje é falar, né, do relatório. Acho que o secretário, eu hoje estou lá na Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, junto com o secretário Marcos Pinto. Ele já falou bastante do relatório hoje, aliás, ontem à noite, mas eu acho que o nosso foco aqui é um pouco mais econômico e, obviamente, sobre definição de mercado relevante. E aí, para abrir, assim, eu acho que eu sou muito visual, eu gosto muito de gráfico, figuras. E o relatório, eu trouxe duas figuras do relatório, e aí que eu aproveito para reconhecer o trabalho super cuidadoso e detalhado da equipe da SRE, que já começou lá atrás, bem antes de eu entrar na SRE, do Alexandre Rebelo, que não conseguiu estar aqui hoje, mas que o Ravi, que está aqui, participou também, o Guilherme Falco, também como consultor, que, aliás, fez essas figuras que eu vou mostrar para vocês, foi ele que construiu e foi super paciente comigo e generoso em me explicar detalhadamente como foi construído. E eu acho que essas duas figuras que estão no relatório, elas ilustram muito bem a complexidade que esses ecossistemas trazem. Então, por isso que eu vou quebrar aqui um pouquinho a lógica e trazer uma apresentação de PowerPoint, mas eu acho que ela é muito útil em entender as complexidades desse tipo de mercado, desse tipo de ecossistema, na verdade, né? Vou pedir para colocar a apresentação, por favor, gente. Então, vamos lá. Eu quebrei um pouco essas figuras, e aí, para quem já viu o relatório, vai reconhecer. Mas, quando a gente pega, por exemplo, um ecossistema de plataformas que usa a publicidade para monetização, a gente tem lá, né? Então, a gente tem esse serviço que a gente já conhece. O navegador, a busca, as redes sociais, mapas, VOD. Como é que eles se conectam com os consumidores? Por meio de conteúdo, de audiência. Eles dão para os consumidores, para os usuários, né, no caso, essa audiência, anúncios, obviamente, e esses dados. Esse é o que eles fornecem, é como eles se conectam com os usuários. E como a gente está falando desses ecossistemas que são plataformas, que são mercados de 2 ou mais lados, tem do outro lado o anunciante. E como é que essas redes se conectam aos anunciantes? Justamente oferecendo os serviços de publicidade. E aí a gente tem também... Não, peraí. Deixa eu voltar aqui. E aí a gente tem que ser claro que essa configuração, ela não é nova, né? A gente existe já há muitos anos plataformas, mercados de 2 ou mais lados. Então, se a gente pensar em TV aberta, se a gente pensar em jornal, se a gente pensar em revista, né, você fornece o conteúdo para o usuário e você vende o seu espaço publicitário. O que essas plataformas, elas trazem várias coisas diferentes, mas principalmente eu queria destacar aqui são o uso de dados, a coleta e o processamento massivo de dados, que ele é usado para os dois lados da plataforma, né? Tanto para você melhorar a sua audiência para os consumidores, quanto para você melhorar o seu serviço de publicidade. Porque numa TV aberta, por exemplo, você queria atingir todo mundo para saber se aquele seu anúncio ali, porque quanto mais gente você atinge, maior a probabilidade de você conseguir aquele seu nicho ali que você queria para aquele seu produto específico. E isso muda muito com as plataformas digitais, porque você, com os dados, você consegue fechar muito, né? Ser uma coisa muito mais limitada, muito mais fechada exatamente no público que você quer atingir. Então, a presença dos dados aí ela é muito importante. E aí, é claro, a gente tem outras mídias que atuam nesses dois lados também. Então, daí a gente já vê, e aí a gente tem plataformas empresas do mesmo grupo econômico que atuam nesses diversos mercados, enfim, nesses diversos serviços. E aí, como que isso... E aí a gente está falando, é importante dizer, a gente está falando desse arranjo, essa figura, ela fala apenas das plataformas monetizadas por publicidade, que a gente tem outros arranjos também. A gente tem uma forma, por exemplo, de você vende um serviço, você vende um celular,
e o celular já vem com navegador, ele já vem com sistema operacional. Você tem também uma outra forma de monetizar, que é a de assinatura. Então, a gente está falando só de uma... A gente está pegando um recorte muito pequeno ali de um tipo de plataforma, de uma forma de monetização. E aí, como que isso se traduz, né, no mercado? Essa figura também é lá do relatório, e aí a gente tem uma rede das empresas. E aí fica muito mais evidente, né, quando a gente fala de efeito de rede, fica muito mais evidente, eu acho, nessa figura. Então, só para explicar como ela foi feita, cada uma dessas bolinhas é uma empresa. Quanto maior a empresa, mais serviços ela presta, em mais lugares ela atua, né? E as arestas, as linhas que as conectam, é aonde elas atuam, onde ambas atuam, né? Então, se tem uma linha muito grossa ali entre Alphabet e Microsoft, é porque elas atuam em vários serviços, ambas atuam em vários serviços. E aí esse mapa ele vai aproximando essas empresas de acordo com aonde elas atuam. Então é muito óbvio que essas que a gente está acostumado a lembrar como Big Techs, né? Essas é muito óbvio, mas é muito óbvio essas empresas, mas ao mesmo tempo elas atuam em diversos serviços, a gente sabe. Então, é muito difícil você ir lá e colocar uma linhazinha, como a gente gosta de fazer, como a gente aprende, ou como eu aprendi há 20 anos atrás, em Antitruste, como definir um mercado relevante. É muito difícil fazer isso aqui. Você pode a gente até colocou linhas ali para tentar delimitar, mas muito mais ilustrativo para a gente ser organizado que definir realmente um mercado aqui. Então, a gente tem essas mais óbvias, a gente tem outras de redes sociais e VOD, né? Video on Demand, que a gente também lembra muito quando a gente pensa em plataformas. Só que a gente tem algumas aqui também, que estão mais à margem, digamos, da rede, que é de entregas, fintechs, turismo, que não são tão óbvias, mas que também fazem parte da rede e que muitas vezes dependem dessas outras empresas. E uma coisa muito interessante dessa figura é que ela foi feita para o mercado brasileiro. Então, essas empresas, principalmente as que estão aí mais à margem de turismo, de fintech, você vê que tem CVC, por exemplo, incluem também empresas brasileiras e empresas regionais. Então, enfim, eu queria trazer essas figuras para a gente começar esse debate assim, de uma forma muito visual e mostrando como é difícil você, de fato, pegar os instrumentos que a gente está tão acostumado, né, há tantos anos, para definir mercado relevante, como é difícil aplicar isso graficamente, visualmente, a essas plataformas. Perfeito, obrigada, Cris. Acho que foi essa uma primeira abordagem, né, para entender um pouco aí os aspectos sobre ecossistemas dentro do relatório do Ministério. Eu vou passar agora para a conselheira Camila, para fazer as considerações sobre como é que a autoridade tem visto esses desafios aí de lidar com ecossistemas. Obrigada, Fabi. Bom dia a todas e todos. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos claros, cabelo castanho, que estão presos. Estou usando uma blusa preta, um blazer branco e uso brincos pequenos. Eu acho que a gente está diante de uma enorme oportunidade. Eu acho que a gente fica, obviamente, ansioso por obter respostas e definições de como a gente vai enfrentar esses desafios, mas eu acho que a verdade é que esses sistemas, ecossistemas digitais, a gente já sentia isso na discussão de plataformas, eles estão permitindo a gente caminhar para uma autoavaliação, para uma discussão construtiva, para a gente pensar novos cenários e novas formas de análise e também de fazer um passo importante para pensar como que a política de defesa da concorrência se conecta com as demais políticas. Então, acho que a nossa discussão, ela certamente caminha para a conexão do antitruste com enfoques regulatórios, como muito bem apresentado ontem, com a discussão também com política de inovação, competitividade, produtividade, proteção de dados. Então, a gente está diante, sim, de um processo de reflexão, mas também de valorização da política de defesa da concorrência e da importância da concorrência para esses muitos outros objetivos que a gente quer perseguir enquanto nação, né? Internacionalmente, acho que já há alguns anos a gente tem
se debruçado sobre um esforço de fazer um diagnóstico, né? Então, isso eu estou falando nós, pessoas que trabalham com políticas de defesa da concorrência no Brasil e no mundo. Nada impede a gente de continuar trabalhando nesse esforço e nesse aperfeiçoamento desse diagnóstico. Mas eu acho que sim, a gente está caminhando agora para um momento de debater no sentido de construir um aparato institucional que a gente quer e de propor, sem muitas ansiedades, porque é difícil propor no meio daquele monte de teia que a Cris mostrou, mas a gente tem, sim, passar por esse processo para, em algum momento, conseguir, com tranquilidade, ir para a parte do agir, né? Então, eu acho que a gente tem um papel importante, os ecossistemas digitais eles têm um papel importante nesse movimento. A gente está sendo obrigado a redefinir conceitos importantes. Acho que o tema desse painel é um exemplo claro disso. Estamos repensando o mercado relevante, né? Que era um passo quase que, enfim, automático, não necessariamente fácil de se fazer, né? Não em todos os casos, mas muito claro, né? O conceito analítico que estavam nas nossas cabeças. Mas a gente também está sendo forçado a interpretar novas formas de concorrência, a entender que tem outras formas de exercício de poder de mercado, modelos de negócio, né? Estratégias competitivas. Eles fizeram a gente a reconhecer que a gente precisa, sim, e que é importante entender a natureza e a dinâmica competitiva dos mercados, né? Então, eu acho que, nesse caso, a gente está numa situação em que as empresas deixam de ser meras participantes nos seus setores, elas se tornam verdadeiras estruturas complexas que vão se expandindo em várias direções, né? Como muito claramente evidenciado ali pela figura da Cris. A gente está também vendo uma possibilidade de influência que vai se expandindo até por inércia, né, da própria qualidade dessas interrelações, né, dessas relações definidas. A gente está numa situação em que a concorrência ela não só se delimita na concorrência ali pelos produtos e serviços principais e substitutos, mas, ao contrário, a gente vai pensar num coletivo de serviços, de produtos interligados, numa discussão de agregação de valor, de gerar influência que vai se reforçando. E, além do mais, a gente vai para estratégias de expansão para além do tradicional. Então, são dados, nuvens, redes de inteligência artificial e elementos importantes como orquestramento, controle, se tornam ainda mais claros. Bom, então a gente está nesse desafio, um desafio de reconhecer esse processo, sim, de entender essa dinâmica, sim, de também enfrentar novos conceitos. Então, a gente está aqui enfrentando velhos conceitos, mas a gente também enfrenta novos conceitos, como entrincheiramento, né, estratégia de entrincheiramento. Eu estava outro dia pensando o que será que é entrincheiramento, como é que a gente traduz para a nossa velha cabeça entrincheiramento, né? Aí estava lá na nossa ideia, falei, bom, eu acho que entrincheiramento é o seguinte, não tinha barreira de entrada estrutural, tem a dinâmica estrutural, estrutural e a estratégica, agora a gente tem a estrutural, dinâmica e estratégia, tudo junto misturado na mesma caixa, então, para complicar tudo mais. Então, são novos conceitos, são velhos conceitos, modelos de negócios que a gente está aprendendo a lidar, sim, né? E a ideia de que é isso, a gente tem um ambiente, um ecossistema, um ambiente inteiro que vai se retroalimentando, vai ampliando o valor das operações que estão ali integrando ativos de uma forma única, com um modelo de negócio, como muitos autores vão salientar, que não estão, como eu falei, né, focado na produção, especificamente no desempenho dos produtos, mas está pensando em relações de cooperação, de parceria, de atração de clientes, das conexões externas como uma coisa importante. Então, enquanto no mercado relevante a gente se voltava para o que estava ali, aqui a gente está, né, ampliando e dando muita importância competitiva para as conexões externas, né? Então,
é uma questão de trazer como que essas interações elas criam um valor em si, elas são importantes e relevantes, às vezes até o grande X da questão competitiva que a gente está enfrentando aqui nessa discussão. E até que os agentes podem ser colaborativos e cooperativos ao mesmo tempo, né? Que também não é tão simples enfim, de processar na nossa cabeça concorrencial. Enfim, eu acho que o entrelaçamento ficou bastante claro pela discussão da crise. O que eu queria pontuar, que eu acho importante também, e aí pegando pelo lado das inovações, né, é que a gente também tem uma discussão de controle de capacidade tecnológica. Então, isso também é uma questão competitiva importante nesse desenho, né, nesse cenário. Então, a gente está pensando em inovações futuras, a gente está pensando numa competição futura, no mercado de um produto que eventualmente não existe, num serviço que ainda não está, de fato, configurado, e aí teorias do dano novas se apresentam para a gente, como, por exemplo, a discussão de Killer Acquisition. Então, é isso, a gente está diante de uma reconfiguração, né, desse ambiente econômico, a gente está saindo da fronteira de um único mercado, está criando essa teia difícil de digerir, sim, mas a gente também está diante de um fenômeno que a gente dá importância e que a gente sabe que vai atravessar setores, vai moldar políticas, vai redefinir a própria ideia de valor agregado que a gente tem na nossa economia, né? E aí, se por um lado a gente está pensando em possibilidades de expansão, inovação, eficiência, competitividade, por outro a gente tem as nossas preocupações da possibilidade de contínua criação de barreira de entrada, de influência, de poder, e poder e influência no sentido amplo. Então, é isso, a gente vai ampliar os nossos entendimentos, né, sobre concorrência, teoria do dano, racionalidade da prática, e pensando em mercado relevante especificamente, a gente vai provocar essa discussão do estático versus dinâmico, a gente vai, sim, ser provocado a abandonar esse espaço delimitado chamado rígido, né, chamado mercado relevante, em que o grau de substituição pelo lado da oferta e da demanda eram acessíveis, não necessariamente fáceis, mas acessíveis por exercícios analíticos que olhavam basicamente preço, né? E a gente vai ter que caminhar, a minha impressão, para um conjunto mais flexível, mais multissetorial, de novas formas de competir, de variáveis de competição, de um olhar mais estratégico e uma importância para a complexidade competitiva que a gente está diante nesses nossos novos tempos. Por hora só, senão eu não consigo me controlar. Obrigada, conselheira Camila. Acho que, de fato, é importante, né, ter essa preocupação de que não é apenas a definição dos produtos substitutos, né, mas trazer ali qual que é a dinâmica, quais são os efeitos de redes interrelacionados. Então, acho que a nossa discussão aqui é um pouco bem linkada com essa dinamicidade, né, a flexibilidade de olhar ali quando a gente tem um ecossistema envolvido. Vou passar agora para o Renato. O Renato agora vai trazer um pouco as abordagens mais econômicas, né, de como das dificuldades ou desafios de lidar com os ecossistemas. Olá, Fabiana, caros colegas de painel, a todos aqui presentes. É muito bom estar no Brasil para conversar sobre antitrust. Eu vou começar me descrevendo. Sou um homem branco, de cabelo, barba e olhos castanhos escuros. Estou vestindo um terno azul e camisa branca. Antes de entrar no tema, acho que é importante eu dar um disclaimer que a minha fala aqui vai refletir as minhas visões como economista e não necessariamente as posições que o Google tem sobre o assunto. E eu peço um pouco da sua paciência quanto ao meu português, pois estou fora do país há muito tempo. Dito isso, eu acho importante, nesses minutos iniciais, enfatizar a importância que análises econômicas, mais especificamente empíricas, têm ao qualificar e quantificar padrões de substituição cruzada entre produtos. Os padrões de substituição são importantes porque eles nos informam sobre os produtos e as forças econômicas que restringem as firmas quando essas escolhem suas variáveis estratégicas, como preço, qualidade e investimento.
Esse conceito, por si só, ele não difere entre mercados tradicionais ou digitais, mas o que muda aqui são os mecanismos que embasam esses padrões de substituição. Por exemplo, nós sabemos da literatura acadêmica e de precedentes jurídicos que efeitos de rede, de fato, são muito importantes a serem considerados. Quando você considera uma plataforma como a Uber, que interconecta do lado da demanda usuários e na oferta motoristas, você considera um aumento de preço no lado dos usuários, há um efeito esperado de substituição cruzada, onde parte dos usuários pode migrar para outros produtos, que pode incluir plataformas rivais, como 99, mas também firmas com outras estruturas de mercado, como cooperativa de táxi, transporte público, entre outros. Em mercados tradicionais, esse efeito de substituição pararia aqui, mas em mercados digitais, não. Por haver uma interdependência entre o lado da demanda e oferta, uma perda no lado de usuários também pode acarretar uma perda no lado dos motoristas, dado que a plataforma se torna menos útil e parte desses também pode migrar para outros produtos onde podem oferecer seus serviços, como plataformas rivais. Dessa maneira, esse aumento de preço inicial eu acho importante porque ele pode desencadear um ciclo de feedback entre os dois lados, onde perda da demanda pode levar a perda na oferta e vice-versa, que pode levar à amplificação de efeitos de substituição. Obviamente que a amplificação desses efeitos pode levar a mercados mais amplos. Acho que o que esse exemplo mostra é que não somente efeitos de rede são importantes a serem considerados, mas também há um tipo de influência e dinamicidade entre como as firmas competem nesses mercados. Você tem, nesse exemplo, o caso de plataformas concorrendo entre si, como a 99 e a Uber, mas também concorrendo com não plataformas, como o caso de cooperativas de táxi. Esse exemplo é mais relevante no caso brasileiro, porque táxis são, inclusive, disponibilizados dentro das plataformas, o que sugere competição entre plataformas e intra-plataformas. Dessa maneira, acho que isso também não é exclusivo desses exemplos. No mercado de shopping, por exemplo, você tem a Amazon concorrendo, por exemplo, com varejistas dentro e fora de sua plataforma. Acho que o ponto-chave é que esse efeito de rede e essa fluência no tipo de competitividade entre as camadas do mercado já sugerem mais complexidade em definição de mercado, que nós devemos colocar mais foco e ênfase nessas análises, de modo que as análises subsequentes, de fato, sejam informativas e não definidas de forma mecânica por um mercado que subestime a competição existente. Só para finalizar, eu acho que um jeito da gente fazer progresso é olhar mais para os dados. E esse é um ponto positivo em mercados digitais, onde há uma abundância muito grande de dados estruturados. Acho que nós podemos e devemos nos debruçar sobre esses dados para que eles nos ajudem a guiar as decisões, quanto a definir quais são os competidores próximos e informar, de fato, sobre quais são as restrições competitivas que existem entre os produtos. Obrigada, Renato. Acho que, de fato, é bem importante, né, essas inter-relações, quando a gente tem ali o olhar econômico delas, né, de efeitos cruzados, para trazer um pouco essa abordagem dentro da análise dos ecossistemas, né. Vou passar agora para o Luiz para trazer um pouco a visão lá da Comissão Europeia, né, dos desafios também que trazem aí dentro de ecossistemas e como é que ele consegue trazer essa visibilidade aí dentro desses cenários. Obrigado. Eu sou um homem de pele clara, cabelo castanho, com camisa azul e óculos arredondados. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao IBRAC, a Fabiana em especial, por me convidarem a participar deste painel, com a Camila, com a Cris e o Renato. É um verdadeiro prazer estar aqui. Como vocês podem ouvir, o português não é a minha língua habitual, mas eu vou tentar falar em português. Peço desculpas se em algum momento eu preciso trocar para o inglês para falar de alguns termos com os quais estou mais familiarizado. Então, a vantagem de falar o último é que muita parte do trabalho já foi feita, sobretudo muitos pontos interessantes já foram apresentados de forma eloquente pelos companheiros de painel. Então, permita-me apenas complementar com 3 considerações o que os meus colegas já falaram. A primeira é um pouco na linha do que a Camila já falou, voltando ao básico. Voltando ao básico, a pergunta de por que precisamos definir mercados. Porque a definição de mercado não é um fim em si mesma, não é apenas um requisito legal, não é só uma passagem automática para calcular cotas de mercado. O objetivo principal
na definição do mercado é identificar as fontes da pressão competitiva que as empresas investigadas enfrentam e fornecer uma base para a avaliação do impacto concorrencial da conduta investigada ou da transação proposta. O exercício de identificar estas fontes de pressão competitiva está, portanto, intimamente ligada à avaliação do poder de mercado detido pelas empresas investigadas. A Fabiana já fez referência ao poder de mercado na apresentação do painel. E as preocupações da concorrência que a conduta investigada ou a transação proposta levantam. O exercício de definição de mercado está, portanto, a serviço da avaliação de uma teoria do dano. E não é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente pensa numa fusão, onde as fontes da pressão competitiva que a gente quer avaliar são as do momento da fusão. Portanto, aí um teste tipo SNP pode ser uma boa base para a definição do mercado. Mas, por exemplo, quando a preocupação é como o efeito excludente de uma conduta, aí as fontes de pressão que a gente está tentando avaliar podem já ter sido eliminadas do mercado. Assim, nesse caso, um SNP test pode levar a um mercado definido de um jeito amplo demais, não? Um tipo de self-fallacy situation. Então, só dizer que quando pensamos na definição de mercado, não podemos cair em automatismos. Temos que pensar. É uma das coisas que os mercados digitais têm forçado a gente a fazer, é pensar de novo, repensar algumas das estratégias que a gente usa para a definição do mercado. A segunda consideração, como a Cris já apresentou, que os mercados digitais são complexos, são muito difíceis de analisar. A Cris já explicou quais são as características principais, também a Camila e o Renato. Só dois exemplos. O primeiro, os efeitos indiretos de rede, decorrentes dos múltiplos lados das plataformas, compradores e vendedores, usuários e anunciantes. Devemos definir mercados separados para cada grupo, a Comissão fez em alguns casos, no caso Mastercard, ou devemos definir um mercado geral para a plataforma, como, por exemplo, a Comissão fez no caso Microsoft LinkedIn. A resposta possivelmente vai depender das diferenças que possam existir entre os dois lados em termos de possibilidades de substituição. Não tem uma resposta clara a esta pergunta. Mas, em qualquer caso, ainda se decidimos definir mercados separados, as interações entre os dois lados permanecem e devem ser tidas em conta quando depois vamos fazer a avaliação do impacto concorrencial. Outro exemplo, a forma como a informação é apresentada na interface da plataforma ou a interação repetida promovida pela plataforma afetam o comportamento do usuário. As plataformas digitais moldam o comportamento do usuário muito mais do que estávamos acostumados nos mercados tradicionais. Em que medida o padrão de substituição que observamos nos informa verdadeiramente sobre as preferências intrínsecas dos usuários ou são afetadas pela conduta investigada e o seu impacto no comportamento dos usuários? Então, nos mercados digitais existem novos aspectos, como a Camila falava, que precisam ser analisados, novas perguntas a serem feitas. Eu acho que o exercício de definir o mercado na área digital precisa ser, ainda mais do que nos setores tradicionais, uma oportunidade para estudar, tentar entender o que está acontecendo nesse mercado, quais são essas interações complexas, para que possamos, no final, ter uma boa avaliação do impacto concorrencial que é, no final, o que queremos fazer numa investigação de um caso. E, finalmente, a terceira consideração. Não se trata apenas da reação às variações de preço hoje. Também foi já falado isso. As questões de não preço. A natureza multi-sided das plataformas já fazem mais complexo a análise das reações dos usuários em termos de substituição na frente de variações de preço. Mas a isso temos que adicionar que tem preços não monetários, que tem preços monetários não zero, que tem parâmetros não relacionados ao preço, que são muito relevantes para a avaliação dos padrões de substituição. Por exemplo, as funcionalidades de produto, as barreiras, os switching costs, a interoperabilidade, que foi já também mencionada, a portabilidade de dados. Variações do tradicional teste SNP
baseado em preço já foram introduzidas. A Comissão Europeia, por exemplo, usou, no caso Google Android, o SSNDQ, que seria Small but Significant Non-Transitory Decrease in Quality, já reconhecendo a importância desse tipo de parâmetro de não preço. Também as novas diretrizes de fusões nos Estados Unidos introduzem o SSNIPT test para Small but Significant Non-Transitory Worsening of Terms, que mais ou menos vai na mesma direção. Então, a introdução desses parâmetros de qualidade, desses parâmetros que não são o preço. O problema aí é que esses testes são difíceis de quantificar. Eu acho que talvez com o Renato depois a gente pode também falar disso. A quantificação é muito importante, ao mesmo tempo temos que introduzir parâmetros que não são facilmente quantificáveis. Finalmente, eu falei também que não é só uma questão de variações de preço hoje. Eu gostaria de enfatizar finalmente o hoje em dois sentidos. No primeiro é que os mercados digitais são um moving target, não? Eles se desenvolvem, mudam muito rapidamente, então precisamos ter uma perspectiva forward-looking. Devemos ter a capacidade de não só olhar o que aconteceu hoje ou os dados do que aconteceu ontem, mas também ter uma certa capacidade de previsão. E, finalmente, a segunda coisa, o segundo motivo para falar de hoje é que hoje ainda não sabemos muitas das respostas a essas questões e, mesmo assim, temos que tomar decisões. Temos que tomar decisões porque, senão, vamos ter problemas de poder de mercado no futuro, os problemas de entrenchment que a Camila já comentou. Obrigada, Luiz. Acho que, de fato, é bem desafiador o fato de ter ainda muita coisa não muito concreta, né? Tem esses testes, principalmente quando a gente trata de não preço, né? Qualidade, perda de qualidade ou de inovação, como é que a gente coloca isso numa conta, né? Vou até aproveitar esse ensejo, né, e trazer até para o debate um pouco o uso de testes econômicos, como é que isso, de fato, é usado. Vou até passar para o Renato trazer um pouco a experiência que ele tem tido, né, em que tipo de informações, que tipo de testes empíricos, se a gente trata isso de uma forma mais qualitativa ou não. Acho que seria interessante entender, e depois eu passo para o próprio Luiz fazer ali um recap aí sobre esse próprio teste de qualidade, como é que, eventualmente, isso foi abordado pela comissão. Acho que essa é uma ótima pergunta e eu vou dar a resposta clássica de economista que depende do caso sendo analisado. Tanto análises empíricas quanto análise de dinâmica de mercado podem ser relevantes para informar a definição de mercado, especialmente quando nós olhamos, por exemplo, para análise de conduta passada, onde nós podemos olhar de fato nos dados como a entrada e saída de firmas se deu ao longo do tempo e contrastar com projeções da época. Isso sugere uma análise empírica. Isso é muito diferente em análises prospectivas, como de fusão e aquisições, onde não se tem dados, mas nós temos que inferir de forma qualitativa, com base em documentos, teoria de incentivos e barreiras de entrada, como esse mercado pode evoluir. Antes de entrar no teste específico, eu acho importante enfatizar que o conjunto das análises tende a ser mais relevante do que análises individuais, porque as análises conjuntamente permitem mitigar hipóteses feitas em análises específicas e também permitem se reforçar, de modo a nos ilustrar de forma mais nítida quais são os produtos que são competidores próximos nesse mercado. É também importante enfatizar, como o Luiz falou, que definição de mercado não é um fim em si mesmo, nós precisamos ter como norte qual que é a análise em questão e, de fato, priorizar as análises que tendem a ser mais informativas diante dos dados disponíveis e também restrições, tanto orçamentárias quanto ao tempo para análise. Entrando nos testes mais especificamente, eu tendo a pensar eles em 4 grupos distintos. Eu vou tentar ser breve neles. Em primeiro lugar, você tem o teste do monopolista hipotético como uma categoria à parte, que visa informar qual o mercado mais estreito que nós poderemos definir, de forma que o monopolista desse mercado poderia aplicar de forma pequeno e não transitório aumento de preços de forma lucrativa. Se a resposta é não, que não é lucrativa, sugere que nós estamos deixando substitutos relevantes de lado, que nós precisamos incorporar novos competidores, expandir a borda do mercado e repetir a pergunta. Esse é um teste que pode ser aplicado de maneira iterativa e incorporar alguns fatores de ecossistemas, como mercado de múltiplos lados e também efeitos de rede. Mas, mesmo que não aplicado na forma prática, ele também ainda é relevante, porque ele nos fornece um arcabouço mental para pensar definição de mercado e nos dá clareza conceitual
sobre os padrões de substituição que podem levar a mercados mais estreitos ou mais amplos. Em segundo lugar, eu acho que tem análises que se aplicam tanto a mercados tradicionais como a mercados digitais. Isso inclui, por exemplo, evidências diretas, quando busca-se inferir padrões de substituição diretamente dos dados. Por exemplo, quando a gente observa que plataformas digitais são banidas temporariamente ou plataformas de texto, no mesmo caso, são casos recentes do Brasil, você pode usar abordagens econométricas e inferir diretamente dos dados e acompanhar para onde esses consumidores estão migrando. Você também tem análises qualitativas que são muito importantes, como análise de documentos das firmas, que informam como elas próprias veem a competição com seus produtos, e também pesquisas com usuários, que indicam, por exemplo, padrões de uso. Esse tipo de análise qualitativa tende a informar um conjunto inicial de produtos que podem competir nesse mercado. Em terceiro lugar, eu acho que tem um conjunto de análises mais específicas para ecossistemas, que são tanto relevantes para a definição de mercado, quanto para análises subsequentes. E essas análises visam informar sobre se efeitos de rede são moderados ou não. Só para citar duas análises, você tem análises, por exemplo, que envolvem multi-homing, que visa quantificar quantas plataformas usuários de cada lado se utilizam, e juntamente com documentos, informações qualitativas, permitem informar sobre quais são os substitutos próximos desse mercado. De certa maneira, multi-homing facilita comparação de preços e sugere um baixo custo de troca, dado que os usuários já estão se utilizando de múltiplas plataformas. Um exemplo clássico é o do Uber 99, onde usuários podem abrir 2 aplicativos ao mesmo tempo, comparar preço, qualidade, outros fatores que importam e escolher sua corrida de acordo com as suas preferências. Você também tem análises de interoperabilidade, que são muito importantes. A interoperabilidade visa informar sobre o grau de funcionalidade entre produtos de diferentes ecossistemas. E, por exemplo, o fato de a gente poder abrir sites em qualquer sistema operacionais é devido a protocolos de interoperabilidade. Baixo grau de interoperabilidade sugere baixa substituição e também pode levar a efeitos de rede magnificados, inclusive levando a potencial lock-in, onde usuários têm dificuldade de migrar de ecossistema, e pode indicar também que efeitos de rede podem servir como barreira de entrada. Dessa maneira, esses dois tipos de análise nos auxiliam a indicar não só a competição existente, como competição futura. Por fim, eu acho que tem análises, voltando às análises mais prospectivas de fusão e aquisição, você tem análises qualitativas que visam informar como esse mercado pode evoluir, dado, por exemplo, incentivos que as firmas têm para monetizar seus produtos e diversificar seu portfólio. De novo, só para citar duas análises, para ser breve, você tem análises que visam considerar a probabilidade de entrada das novas firmas, considerando barreiras de entrada tanto monetárias, como investimentos necessários para a entrada, quanto não monetários, como a existência de efeitos de rede e dados. Você também tem análise sobre competidores potenciais, que visa, como o Luiz mencionou, avaliar se produtos que competem hoje, que não competem hoje no mercado, podem vir a ser competidores no futuro, dados seus incentivos para a diversificação de produtos, extremamente importantes no caso de fusão e aquisição. Acho que um ponto importante desse grupo de análise específico é que essas análises são mais qualitativas em sua natureza, e é importante considerar que dinâmica de mercado tende a ser não linear, e é muito difícil prever, de fato, como a evolução do mercado se dará, especialmente em mercados digitais, onde o grau de inovação e investimento é constante. Acho que tem alguns exemplos que são relevantes a pontuar: a ascensão de TikTok, ChatGPT, e, mais recentemente, extraordinária, talvez, a ascensão de plataformas de carros autônomos nos Estados Unidos. Acho que são exemplos de quão imprevisíveis esses mercados podem ser. Acho que essas são algumas das análises que a gente tem a dispor no nosso arcabouço técnico, especialmente quanto a análises mais qualitativas. É extremamente importante que nós tenhamos clareza e transparência de como elas serão avaliadas por reguladores. No entanto, elas mostram que acho que o arcabouço econômico tem capacidade de lidar com questões complexas de ecossistemas quanto à definição de mercado. Acho que, de fato, é interessante. Eu queria até escutar o Luiz, na experiência ali do dia a dia, se a gente trabalha com mais análises qualitativas ou, de fato, quantitativas, né? A gente tem ali casos práticos que a parte empírica ela está sendo aplicada com ecossistemas, nos desafios ali da definição.
obrigado. O Renato já deu uma visão muito completa, então não tenho muito que acrescentar. No caso concreto da aplicação do SSNDQ, por exemplo, no caso Google Android, foi uma aplicação essencialmente qualitativa. Eu acho que temos que ser também honestos com o que vamos conseguir quantificar e o que não vamos conseguir quantificar. E, portanto, a aplicação desse tipo de testes tem sempre a problemática de saber qual é o equivalente em termos de variação da qualidade, qual seria o equivalente a uma variação de preço de 5 ou 10%, quando você não consegue quantificar o parâmetro de qualidade. Tem parâmetros de qualidade que pode quantificar de um certo jeito, outros que são mais difíceis. Quais são os thresholds que nós vamos aplicar? Então, por enquanto, a aplicação foi essencialmente qualitativa, baseada em documentos, baseada nas características, na descrição das características dos vários produtos, dos vários serviços. Mas eu acho que também podemos tentar desenvolver, tem técnicas como o Renato mencionou, discrete choice models que a gente pode usar para surveys. Então eu acho que tem aí espaço ainda para reflexionar ou para pensar se podemos tentar fazer umas aplicações mais quantitativas dos testes baseados em qualidade. Então, aí vamos ver, acho que tem ainda espaço para recorrer. Obrigada, Luiz. Passando agora para a Camila, né, em que medida as considerações tradicionais, né, de definição de mercado em ecossistema, elas diferem das tradicionais, né? Como é que vocês aí têm observado e quais tipos de considerações são relevantes quando a gente aborda aí o tema mais econômico, né? Obrigada, Fabi. Bom, eu acho que a gente está aqui caminhando quase por contraposições de conceitos, mas eu acho que, na verdade, a grande questão é como é que a gente coloca tudo isso num espectro único, né? Então, a gente está falando de substitutibilidade e complementaridade. A gente está falando de sobreposição e interdependência. A gente está falando sobre competição de produtos inexistentes. E aí, acho que o grande ponto eu concordo plenamente com o Luiz, até fico muito feliz de ouvir ele falar isso. Eu acho que mercado relevante se tornou um passo importante, talvez até tão importante quanto antes, mas de um jeito distinto, porque, na verdade, a gente se lembrou que é uma forma não só de delimitar o espaço, quem é concorrente com quem, mas de entender quais são as questões que a gente está, de fato, se debruçando, né? Quais são os atributos de concorrência, como é que são essas relações, enfim, um pouco para o qualitativo, se a gente quiser falar assim. E aí, pegando o ponto do Renato, a questão de que sim, a gente tem formas de olhar os dados e interpretar. A gente tem ouvido em alguns fóruns que essas discussões mais recentes estão tirando o papel dos economistas. Eu discordo completamente. Eu acho que, na verdade, nós estamos sendo provocados a adaptar as nossas ferramentas e a olhar e a reconhecer que economia, analisar com olhar econômico também é entender, compreender qualitativamente, inclusive, a complexidade e o exato funcionamento desses mercados, né? Então, a gente não está numa situação de desvirtuar a análise econômica, pelo contrário, o que a gente está dizendo é que a gente precisa de uma nova lente, em alguns casos, de um aperfeiçoamento, e que sim, a gente precisa dar conta dos casos que aparecem, né? E que, eventualmente, a gente não vai conseguir dar conta da nossa ansiedade de ter respostas definitivas de como fazer, mas a gente já encaminha para um conjunto de necessidades já apontadas, né? Pegando o gancho da sua pergunta, sob a perspectiva da oferta, né, a gente tem pontos importantes, que é a discussão, sim, dos avanços tecnológicos, né?
Então, a ideia de que novos produtos vão competir com soluções estabelecidas, então, a inteligência artificial é uma questão que apareceu de maneira muito evidente, e isso torna, como o Luiz já estava falando, né, necessária uma ideia de que a gente está olhando um ambiente, a gente pode até pensar assim, não um mercado, mas um ambiente, um espaço de concorrência que é flexível, né? Eu acho que essa flexibilidade ela é muito importante se a gente está pensando aí num processo de superação aí não de superação, mas de evolução natural desses mercados no tempo em que isso acontece. A gente também está pensando aqui, quando a gente está olhando, inclusive qualitativamente, né, entendendo a lógica desses mercados, desses sistemas, que eles estão rivalizando para além da introdução de produtos substitutos. Então, não é só essa, também a questão, o drive de competição, mas eles podem estar competindo só de um lado do mercado, eles podem também estar disputando uma primazia, vamos supor, de uma posição específica dentro do ecossistema, ou eles podem ainda estar disputando capacidades tecnológicas, né, sem aplicações definidas. Sob o ponto de vista da demanda, a gente sabe, nós sabemos que essa demanda é uma demanda que tende para uma heterogeneidade, né, com uma característica de produtos e serviços diferenciados, e que, mais do que isso, essas mudanças constantes no comportamento e na forma, nas necessidades dos usuários, elas trazem um movimento de adaptação e das formas não só de monetização e também das formas de apresentação, de usabilidade, de interação, enfim, que os usuários têm com as plataformas interconectadas, né? Então, acho que estamos caindo numa situação em que uma análise bem feita vai ser uma análise bastante minuciosa, na análise dos fatos e na complexidade das interrelações, mas, ao mesmo tempo, essa delimitação ela vai ter que estar se propondo ser adaptativa, né, e pensando em formas futuras também de concorrência, mas tem que ser realista, tem que ser assertiva, mas também a gente vai ter sempre o nosso dilema que a gente vive, que é como é que a gente coloca na prática, né? Como é que a gente faz disso possível, seguro, interpretável e replicável, enfim. Eu acho que são as questões que eu queria colocar por hora. Concordo aqui com a conselheira Camila, que acho que o papel da economia, né, do papel do olhar econômico, de fato, é bastante importante dentro de ecossistemas, né, em especial porque a gente não tem que se preocupar apenas ali com as pressões competitivas, mas entender essas inter-relações dentro da cadeia, né, de como que ele está inserido e de quais são os demais agentes ali participantes desse mercado. Então, acho que é bem importante ter essa compreensão dentro da abordagem também econômica. Vou até pedir nesse gancho para a Cris, pensando no relatório que acabou de sair, né, como é que vocês abordaram esses desafios quando põem o olhar ali dentro desses ecossistemas que vocês mapearam, dessas redes interligadas? Olha, eu acho assim, o que o relatório trouxe, e é importante dizer também que o relatório ele resume todo o trabalho, né? Tem outros documentos disponíveis lá no site do Ministério da Fazenda, da SRE, que abordam outras questões, como, por exemplo, o resumo da tomada de subsídios que a gente fez, e aí tem um documento específico, que é os fundamentos econômicos mesmo, enfim, de toda a análise que foi feita. E eu acho que as conclusões que a gente chegou, acho que já foram faladas muito aqui, né? Então, os efeitos de rede, quando a gente começa, a gente tem que fazer novas perguntas, na verdade. Acho que esse foi um dos principais
conclusões ali do relatório e do documento de fundamentação econômica, né? A gente tem que fazer novas perguntas quando a gente define mercado relevante. E, de novo, eu vou estressar o ponto que o Luiz trouxe, que eu acho que é muito importante. A gente tem que lembrar que mercado relevante não é um fim em si mesmo, né? A gente não define mercado relevante porque está lá na lei, ou enfim, porque estamos acostumados a definir mercado relevante. A gente define mercado relevante para entender qual é a dinâmica competitiva. E aí, essas perguntas de como a dinâmica competitiva acontece, ela tem que mudar. O Renato deu um exemplo interessante, que se aumenta o preço e cai a demanda de um lado, o que acontece com o outro lado do mercado? A gente tem que pensar nisso também, não é só pensar se os consumidores vão sair também, é se os ofertantes vão sair. Então, a relação de custo e preço não é tão óbvia, né, nos mercados, porque às vezes o preço de um lado é diferente do custo de prover aquele serviço naquele lado, e vai ter influências do outro lado da plataforma, de outros serviços. A substitutibilidade pelo lado da oferta também ela muda nesses ecossistemas. Então, às vezes, quando você tem uma rede já estabelecida, você consegue prover um serviço adicional de forma muito mais fácil, né? Porque você já tem toda aquela rede, toda aquela base, e não só isso, você tem todos os dados em relação àquelas pessoas que estão ali conectadas àquela rede, como elas se comportam. Então, é muito mais fácil você prover um serviço adicional. Então, acho que, enfim, só dando alguns exemplos de coisas que a gente levantou ali no relatório, de como a gente tem que pensar diferente. Pensar diferente, mas pegando também um pouco da Camila, é pensar diferente, mas também com os fundamentos econômicos que a gente já conhece, né? Não estamos reinventando a economia aqui, só estamos aplicando de forma diferente, fazendo perguntas diferentes, mas aplicando os fundamentos e a teoria econômica que a gente já conhece. Obrigada, Cris. Acho que, de fato, tem essa preocupação de não ser um fio mesmo, né? Porque não dá para você ficar ali tentando enquadrar dentro de um mercado fechado, mas sim entender a estrutura do mercado que está sendo envolvida, né? E nessa linha, salvo engano, acho que em fevereiro desse ano, a Comissão Europeia soltou um novo relatóriozinho sobre revisão, né, da definição de mercado, e eles trouxeram ali algumas considerações sobre plataformas, mercados digitais e ecossistemas, né? Você poderia comentar um pouco e, se eventualmente, quais cautelas, né, que eles abordam nessa definição? Certamente. Como você falou, a Comissão Europeia adotou uma nova comunicação sobre definição de mercado em fevereiro de 2024. Foi o resultado de um processo de avaliação de 3 anos. Com 2 consultas públicas até finalizar o novo texto. A comunicação anterior era de 1997, então tinham já passado 25 anos sem uma modificação da comunicação. Isso não quer dizer que a prática da Comissão não tinha evoluído. Tinha, evidentemente, evoluído para se adaptar às mudanças dos mercados. Então, o que a gente fez com essa nova comunicação foi tentar condensar todos esses aprendizados, essa evolução, para uma nova comunicação sobre a definição de mercado. Três dimensões nas quais eu acho que tem mudanças ou tem novidades interessantes. Uma é a inovação, porque a Comissão trabalhou em vários casos inovadores, por exemplo, a fusão entre GSK e Novartis, Oncologics, onde a Comissão começou já a analisar, avaliar o esforço inovador em clinical trials ainda muito longe do mercado. E depois no Dow DuPont, na fusão Dow DuPont, onde fizemos também um exercício para tentar ver as capacidades inovadoras das empresas sobre a base de uma análise quantitativa das patentes. E aí eu acho que é muito importante, por exemplo, o termo que a Camila utilizou, o termo de espaço concorrencial, espaço de concorrência, porque precisamente essa foi a ideia que foi introduzida na comunicação, a ideia de espaço inovador, o espaço de inovação. Precisamente porque as ferramentas que tínhamos tradicionais de definição de mercado talvez não eram tão adequadas para caracterizar
as interações de inovação, concorrência na inovação, que são também muito importantes nos mercados digitais. Sobre mercados digitais tem também algumas novidades, mas são muito mais ligadas às questões que já falamos, às questões de parâmetros qualitativos, parâmetros que não são ligados aos preços e também a necessidade de ser muito forward-looking. E, finalmente, porque a gente falou muito de definição de produto, de mercado de definição de mercado de produto, não falamos da definição de mercado geográfico, que eu acho que também é muito importante colocar. Tem um processo de internacionalização, de globalização da economia e, portanto, as interações não são mais no mercado local só. Isso não é uma coisa que não estava já incorporada, estava de uma certa forma, mas provavelmente fica ainda mais importante fazer uma avaliação adequada da concorrência potencial desses grandes players internacionais que estão lá fora, que têm posições muito fortes lá fora, que talvez ainda não entraram no mercado local, mas que podem ser relevantes no momento da avaliação concorrencial. Perfeito, acho que de fato tem essa abordagem, né, de olhar não só ali para a esfera, mas a potencialidade, né, seja da entrada, seja uma pressão competitiva, seja de outras interações que podem também estar afetando ali o segmento, né. A gente está ali com o horário, eu sei que todos estão esperando a hora do almoço, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aqui, aproveitando, temos algumas pessoas. A gente não consegue enxergar muito bem por conta das luzes, então vocês puderem... Isso, agora ficou bom. Primeiro, acho que aqui, por favor. Depois Caio, não estou enxergando aqui, Paulo. Bom, os mercados digitais, eles estão enfrentando, agora eu estou passando por até posso dizer, transformação em função do surgimento e crescimento dos mercados de inteligência artificial. E tem uma intersecção importante entre vários dos serviços digitais e os mercados e serviços de inteligência artificial. Vou dar 2 exemplos bem rápidos que mexem com a discussão sobre definição de mercado relevante. Vamos pegar, por exemplo, o Meta AI, que está na própria interface do WhatsApp. São serviços pelo mesmo grupo, na mesma interface, mas eu não diria que os dois serviços competem. Então, claramente, o Meta AI compete com o GPT, ao passo que a mensageria privada, o outro mercado, tem o WhatsApp com o Telegram, por exemplo. Agora, outros serviços digitais, isso já é mais ambíguo. Por exemplo, a incorporação do GPT, do modelo do GPT no Copilot. E aqui, então, eu tenho serviço de aplicativos de edição de textos, edição de conteúdo, agora se integrando ao mercado de geração de conteúdo. E aí já não fica tão claro, mas a definição de mercado relevante aqui é muito importante. É claro, já foi colocado aqui, né, que não é um fim em si mesmo, claro que existem outros fatores para avaliar poder de mercado, mas pensa nesse caso, né? Se eu separar esses mercados, o mercado de edição, de aplicativos de edição, e o mercado de geração de texto, então eu posso cogitar de uma conduta anticompetitiva, pelo menos cogitar, se eu separar os mercados relevantes, imaginar que não há possibilidade de integração do Gemini ou do Claude no pacote Office, por exemplo. Agora, se eu entendo que, na verdade, eu tenho um novo serviço, que é a edição já potencializada pela geração de texto, aí eu vejo como concorrentes, eu nem cogito de uma possível conduta anticompetitiva. Então, a definição de mercado relevante, claro que no decorrer da análise, ela é bastante relativizada para chegar a uma conclusão sobre poder de mercado e sobre uma inflação, mas ele já fixa a nossa cognição de antemão. A própria hipótese sobre se algo é anticompetitivo ou não parte dessa primeira impressão que a gente tem na definição de mercado relevante. Então, queria ouvir um pouco vocês sobre isso e sobre esse novo movimento que vai se aprofundar, de integração dos serviços digitais com ferramentas de inteligência artificial.
Esse é um ótimo ponto mesmo, porque acho que com a inteligência artificial, cada vez mais essas inter-relações, elas acabam sendo ali concretizadas, né? De você estar dentro da mensagem ali, WhatsApp, e ao mesmo tempo você tem uma geração de conteúdo dentro de uma outro tipo de plataforma, né? Não sei quem de vocês aqui gostaria de endereçar o tema, Camila? Talvez eu acho que tem um ponto importante da sua fala, que é, no fundo, o que está por trás dessa diferença é a compreensão do modelo de negócio e como que o ecossistema agrega valor e como que ele cria essas relações de interdependência, quais são os serviços principais, os conectados, o que é complementar, o que não é. E entender o que de fato ali é o drive de concorrência, né? A gente falou em várias possibilidades, mas elas não vão ser as mesmas para cada ecossistema, para cada plataforma, enfim, para cada relação que está sendo estudada num caso específico. Então, acho que talvez assim, a solução, né, o caminho para lidar com essa diversidade é se debruçar sobre os modelos de negócio que estão sendo ali exercidos e ter consciência de que eles vão provavelmente num caminho também de mudança, de aperfeiçoamento, de expansão, e a gente está preocupado também com as questões pró-competitivas, anticompetitivas que estão associadas a esse movimento. Não sei se mais alguém aqui quer fazer, Renato ou Luiz, algum comentário? Senão a gente passa para a pergunta do Caio. Acho que se puderem trazer um microfone aqui, por favor. Obrigado. Em primeiro lugar, parabéns pelo painel, realmente extremamente interessante. Vários temas super importantes aqui dessa discussão. Ouvindo vocês, a minha impressão é que tem duas discussões paralelas acontecendo, né? Uma discussão é a discussão talvez mais tradicional de definição de mercados relevantes em plataformas digitais, onde a gente está discutindo aqui se a gente vai definir em cada lado do mercado como um mercado separado, se a gente vai definir no nível da plataforma, ou se a gente vai definir no nível do ecossistema. Onde a gente ainda está falando, em alguma medida, de substituição entre produtos. A gente só está tentando entender a intensidade de efeitos de rede e como é que elas ligam os dois lados do mercado ou múltiplos mercados quando a gente está no ecossistema. E a intensidade vai acabar levando a diferentes tipos de substituição aqui. Mas tem um segundo plano, que eu acho que foi apontado bem numa das falas da conselheira Camila, que é o plano de dimensões de rivalidade diferentes e que eu acho que não necessariamente estão na mesma discussão. Então, por exemplo, principalmente quando a gente pensa em ecossistemas estão disputando coisas diferentes que não são simplesmente sobre produtos substitutos. São dados, são usuários, é atenção, e muitas vezes isso é entre produtos. Tem mais a ver com a complementariedade, né, e com a capacidade de disputar esses outros elementos, mesmo sobre produtos não substitutos e sobre ecossistemas não integralmente substitutos. E talvez a gente tenha que ter essa segunda dimensão numa outra análise, e elas vão interagir entre si. Mas não é necessariamente a definição de um mercado relevante como a gente vem pensando sobre ele. É a identificação de uma dimensão de rivalidade particularmente importante naquela análise que está sendo feita. Eu acho que essas duas coisas talvez a gente precise refinar mais. Eu queria ouvir um pouco como o painel está vendo isso. Acho que já foi apontado em alguma medida, mas eu acho que são interações diferentes que a gente está falando aqui. Um ótimo ponto. Luiz, se você quiser fazer umas considerações, porque de fato eu acho que o desafio maior está nisso, né? Nessas discussões. Certamente, sim, é muito relevante. Eu acho muito interessante o que você falou. Não tenho claramente resposta, mas algum exemplo, alguma reflexão. Quando a gente fala de ecossistemas, eu acho que as ferramentas econômicas para a análise dos ecossistemas são basicamente as ferramentas que usamos para a análise da complementaridade. Normalmente quando a gente pensa em fusões, conglomerate mergers de produtos complementares,
tem uma tendência a pensar nelas de um jeito positivo, como benignas, mais ou menos neutrais ou não muito problemáticas. Eu acho que nós temos que mudar também um pouco esta perspectiva. O que hoje são substitutos podem vir, complementos, desculpe, podem virar substitutos. O que estamos vendo também é que numa situação de entrenchment do poder de mercado de algumas plataformas, a entrada, a futura rivalidade não é através de entrantes que começam já com uma concorrência frente a frente. Muitas vezes vemos entrantes na periferia dos ecossistemas que começam sobre a base de um produto complementar, um serviço complementar, que permite a eles desenvolver uma base de usuários, desenvolver uns efeitos de rede, desenvolver umas economias de escala, e quando já tem essas capacidades, começa a ter incentivos para se plantear, entrar também, virar substitutos a nível de ecossistema. Então, essas dinâmicas, eu acho que ainda não estamos incorporando suficientemente na nossa análise, temos que fazer. Mas, de novo, vira uma questão de potencialidade, porque o que a gente vê hoje são produtos complementares. O que a gente imagina que pode virar amanhã são um ecossistema alternativo, um rival para o ecossistema dominante no momento atual. Como a gente leva essa potencialidade incerta para uma decisão hoje que tenha a certeza adequada do ponto de vista também legal, eu acho que aí a gente tem um challenge que não é fácil resolver e que a gente tem que discutir. Eu vou só agregar aqui que eu acho que a gente está falando de ecossistemas e os espaços em que eles competem e tal, e é importante enfatizar, que eu acho que ficou subentendido, que essas plataformas elas não se sobrepõem completamente, né? E aí essa que eu acho que é a questão de você entender aonde que essa aqui é muito forte, essa aqui também, aonde elas se tocam, que é um pouco do gráfico ali que eu mostrei no início. Então, você entender em que momento elas estão sobrepostas, em que momentos elas não estão, em que momentos tem uma outra empresa que está mais na periferia, está mais na margem, que também, às vezes, é complementar ou substituto. Também não tem uma resposta, mas é meio que entender que, de novo, não é aquela... É esse mercado aqui de leite, que depois vem o de manteiga, não, é várias coisas ao mesmo tempo. Algumas delas vão ter vários para não dizer mercado, né, mas vários serviços que às vezes se sobrepõem, mas às vezes que não. E até entender, na verdade, qual que é o insumo e qual é o output do negócio, né? O que é? Só atenção? Então, tudo compete com tudo, já que é atenção. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu ainda estava no CAD, a gente pegou um ato de concentração que era de TV por assinatura. E a gente analisando ali TV por assinatura, a gente queria entender uma coisa muito específica, se TV por assinatura competia com TV aberta, né? E aí eu lembro que já naquela época, isso vai ter muito tempo, quase 10 anos. Já naquela época, uma das empresas que a gente oficiou, um terceiro, falou assim, não, o meu mercado é de atenção. Eu não quero saber se é TV por assinatura, eu não quero saber se é TV aberta, o meu mercado eu quero ter a atenção do usuário, né? E aí, enfim, complica muito mais. De fato, esse é o ponto central aqui. Não sei se mais alguém quer fazer o comentário. Se não, a gente passa para o Paulo ali para fazer a última antes da gente ir para o almoço. Eu vou ser bem breve em benefício do almoço. Primeiro, sendo corporativista, é muito bom ver uma mesa de 5 economistas que aparentemente concordaram, né? É mais raro ainda. E agora, não sendo corporativista, me pergunta um pouco no sentido do que a conselheira falou, meio que colocando um pouco da economia no divã e dialogando com o Caio disse agora. Me parece que tem exatamente essas duas dimensões, assim. E me parece que, muitas vezes, a segunda dimensão bagunça, a primeira impede que casos de fato sejam analisados. Aqui, eu estou pensando, por exemplo, na decisão do Google, agora recente nos Estados Unidos. Muito dela existia porque, em algum momento, o juiz Meta decide abandonar teste para olhar o mercado relevante, isolar o mercado relevante de busca e falar, esse é o meu mercado relevante e daqui eu vou brown shoe. Eu não vou ficar testando monopolista hipotético, eu vou ser simples, abandonar o teste econômico como uma forma de meio que pântano ali para a decisão não acontecer e aí eu consigo fazer um caso. E aí, dialogando um pouco com o que o Juliano colocou, mesmo vocês colocando a ideia de que o mercado relevante não é um fim em si mesmo, talvez ele seja o início do fim.
Muitas discussões que a gente faz, elas morrem no mercado relevante. E o debate está dado ali, na definição. E essa segunda dimensão entra bagunçando a primeira e, na prática, impedindo que o caso exista. Porque a gente está discutindo aqui 1 bilhão de setas apontando para 1 bilhão de lugares e 1 bilhão de setas apontando para 1 bilhão de lugares, não vai a lugar nenhum. A minha dúvida aqui, por isso que eu coloquei de meio que o economista no divã, e eu entendo que a conselheira colocou isso como o papel do economista ainda existe lá, mas nesse ponto me parece que o papel do economista nesse caso, e talvez seja um processo que a gente está vivendo de amadurecimento ainda, de entender como lidar com isso, é um papel mais pantanoso do que assertivo, muitas vezes. Porque talvez a definição que precisou ser feita nos casos que de fato saíram do papel, foi meio que ignorar um pouco o economista e olhar para a realidade. Falar, tá, aqui eu tenho um mercado, aqui eu estabeleço ele, e se eu não consigo partir daqui, eu não consigo sair daqui nunca. Então, a minha dúvida é, por mais que eu consiga entender que, de fato, o pensamento econômico, a lógica econômica é central para cá, eu acho que tem um desencontro que a gente ainda tem que tentar resolver aqui, do que a gente está fazendo para que esses casos existam, e não para que o argumento econômico seja um conjunto de testes que inviabiliza o caso. Só para concluir, para ser bem rápido, conversando com um colega até sobre isso, pensando em substituição, porque é uma coisa que o Caio colocou que, para mim, é meio contraditório, numa lógica de substituição contra um ecossistema que não pressupõe substituição, talvez o Facebook tenha visto, pelo lado da oferta, que havia uma substituição dele com o WhatsApp antes do que a demanda viu. Antes do que as autoridades viram. E ele definiu um mercado relevante para ele que a gente não conseguiu definir. E demorou demais para perceber que esse mercado teve um delay aqui. E talvez muito por essa segunda dimensão invadindo a primeira, que talvez deixasse mais claro que tinha serviço de mensageria competindo ali. Então, a minha dúvida é até que ponto o argumento econômico, nesse momento de amadurecimento dele para essa discussão, ele consegue não ser um pântano da discussão. Então, que ele consegue tornar a discussão uma plataforma para ela poder existir, não matar um caso ou uma análise de mercado relevante ou uma conduta, quer que seja. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Sendo corporativista, eu já adianto que as nossas discussões internas no CAD são muito intensas e muito produtivas. A gente está com um grupo de assessoria, enfim, minha assessoria do tribunal, muita gente muito boa, provocando a gente a pensar. Eu acho a pergunta ótima e acho também a provocação do Caio muito importante. De fato, às vezes a gente vai precisar enfrentar, se a gente está falando de questões, relação multilateral de uma plataforma, de vários lados, ou se a gente está falando de um ecossistema, de uma relação mais ampla de interdependência e toda aquela confusão que a gente estava aqui pintando para vocês ao longo do painel. O que eu acho, Paulo, para te responder, a primeira sensação é que eu não acho que o olhar econômico é o teste. Eu acho que o olhar econômico pode ser a escolha do teste, a escolha do enfoque, a escolha da lupa metodológica, a escolha da teoria que você está embasando e o entendimento e a compreensão das relações que são mais relevantes. Então, um pouco na linha do que eu falei antes ali, eu acho que talvez o grande ponto vai ser ter compreensão desse pântano que você está descrevendo e pensar dali o que é relevante para as questões que a gente vai enfrentar. Então, qual que é a interrelação-chave? Qual é a agregação de valor essencial? Aonde que a competição está se dando? Qual é o drive da competição? Está competindo ali, disputando como eu falei antes, né, uma posição específica no ecossistema? Está disputando o transbordamento daquele ecossistema e aí a discussão vai ser concorrência entre ecossistemas? Então, acho que talvez o ponto seja esse. Não significa que testes são inúteis, nada disso, mas que talvez a gente vá montando um repertório de testes econômicos e usando o conhecimento econômico para
definir quais são, sugerir esses testes, definir quais são os testes e definir qual é o X da questão concorrencial. Eu me lembro de 10 anos atrás, 20, quando a gente discutia a estimação de demanda estrutural, né? Tinha um monte de gente que dizia, não, em mercados de bens diferenciados, basta você encontrar elasticidade, você não precisa mais nem definir mercado relevante. Eu nunca achei isso razoável, porque quando a gente olha o mercado relevante, a gente entende os drivers de competição. Quando a gente analisa demanda estrutural, talvez esteja só olhando preço e quantidade. Então, assim, tem outros atributos de concorrência mesmo no mercado simples, digital, não nada digital, mas diferenciado. Então, acho que é um pouco isso. Acho que é olhar o econômico menos com esse viés de que ele é somente quantitativo ou de proposição de testes e fazer essa discussão de um olhar mais identificando o modelo de negócio, vendo os drivers competitivos mais relevantes e um pouco por esse caminho. Muito bom, acho que eu tendo a concordar com a Camila aí, que acho que a ideia é trazer a abordagem mais geral, né, de estrutura, da dinâmica do mercado, de trazer ali, não para o fim em si mesmo, que a gente falou tanto aqui de definição, mas mais da abordagem ali de identificação dos players, da estrutura. Bom, nosso tempo aqui já finalizou, está piscando aqui para a gente termina, agradecemos todos aqui pelas exposições no painel, acho que poderíamos continuar aqui debatendo o tema por muito tempo. Então, vamos para o almoço, retornando às 2, né? Às 2 da tarde em ponto aqui, o Renê está me avisando. Obrigada a todos aí pela participação.